Olá, quarto ano, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de revisão, aula de português, sinais de pontuação. Conteúdo aí que vocês já estão aí bem familiarizados. Então vamos lá, acompanha comigo na página 12 do livro de vocês, porque nessa página 12 vem toda a definição aí desses sinais, tá certo? Tá certo? O que é cada um. Então, no jogo rápido, eu pedi para vocês fazerem e houve alguns erros. Era para vocês associarem aí uma coluna de quadrinhos, né? Tinha os quadrinhos 1, 2, 3, 4, 5. Cada quadrinho representava aí um sinal. Número 1 era o ponto final. Número 2, ponto de interrogação. E aí, nas frases onde tinha aí os quadradinhos vazios, era para vocês ter colocado aí os números. Claro que representando aí um sinal, tá certo? Então, a gente vai ver rápido, né, a definição de cada um desses sinais, tá certo? E eu vou corrigindo aos poucos algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá, acompanha comigo. Ponto final. O ponto final, ele é bem fácil, né, de ser entendido, porque ele é aquele ponto que encerra as frases, sejam elas negativas, né, ou afirmativas, positivas ou negativas, tá certo? Então ele indica o que, gente? O final de uma frase. Essa frase com sentido, ponto final. Tá certo? Então é isso, tá? Fácil. A vírgula, tá? Não tem aí na página 12, porque a gente vai estudar aí um conteúdo mais à frente, né? Na unidade 14, tá? Mas na página 10, a gente já viu, tá certo? No desafio, tá? Falando sobre a vírgula. Então, a vírgula, ela é um sinal muito importante, tá? Para os textos, porque a característica dela é o que, gente? É fazer as pausas, tá? Ela indica também, ela indica a separação de itens, tá? Como o que? De itens, como o que, por exemplo, se eu for falar, né? Escrever uma frase, dizer que eu fui na loja e comprei um sapato, vírgula, né? Um par de meias, vírgula, tá? Uma camisa, e tá certo? Então a vírgula, ela tem essa característica de fazer essas pausas na fala, né? Quando a gente vai ler uma frase que tem vírgula, um texto que tem vírgula, a gente faz essa pausa, tá? Até para que não corra, para que a gente não corra muito, né? E também ela serve para separação de itens, tá? Enumeração. E isso, gente, a gente vai ver nas páginas da unidade 14, tá certo? Só que eu só tô falando aqui agora, tá? Pra gente ficar mais familiarizado, porque lá no desafio a gente já viu. Então, ela separa também o local, quando vocês colocam Colégio Gênios, né? Vírgula, tá? 21 de outubro de 2020. Então, ela separa aí, né, os enunciados. Também esses termos que eu falei, de itens como se fosse uma enumeração, tá certo? E ela isola também palavras que explicam, tá? Expressões explicativas, tipo o quê? Ontem, vírgula, terça-feira, fui ao shopping, tá? Então, a vírgula ela é muito importante, tá certo? É isso aí. Agora os dois pontos. Os dois pontos tem aí também na página 12, tá certo? Que vai indicar enumeração de elementos também. E uma coisa importante, introduz a fala aí do personagem. Então, nossa primeira frase lá no jogo rápido era assim: mas não adiantou, porque ela chamou. Então, eram os dois pontos, tá certo? Essa frase ia indicar aí o que, gente? Que a personagem ia falar, tá certo? Então, quando ela disse, mas não adiantou, porque ela chamou. Então, vocês não iam colocar os dois pontos, vocês iam colocar o número 4, tá certo? Então,
ficaria assim, tá bom? Era o primeiro quadrinho. Então, vamos lá. Interrogação, a gente já sabe, olha, faz tempo que a gente sabe que esse sinal é um sinal que se faz perguntas. Então, ponto de interrogação indica uma pergunta direta. Qualquer pergunta, no final, a gente já sabe, ponto de interrogação. E de exclamação, tem aí no livro de vocês, indica alegria, admiração, né? Expressa aí algum sentimento, medo, tá? Admiração, então todas essas palavrinhas aí que vai indicar alegria, algum sentimento, a gente coloca o que, gente? Exclamação. Tá certo? É fácil. E o travessão é bem simples também, porque o que ele faz? Ele vai separar também uma explicação em diálogos e indica a fala do personagem. Então, lá no nosso jogo rápido, né, o primeiro quadrinho seria o número 4, tá certo? Aí a pessoa falou, então seria o quê? O travessão. E o travessão era que número? Número 5. Então, olha só, era o número 5, tá? Então, o travessão, ei, amigo, eu errei. E agora? Era o quê? Eu errei. Era ponto de exclamação. Então, era o que, gente? Número 3, certo? Poderia ser outro número? Poderia ser o ponto final. Só que aí vocês iam ver. Por que ponto final? Porque encerrava também a frase. Então, vocês poderiam colocar o 3 ou o 1. Estaria certo. Por que também? Porque a próxima frase, gente, o O estava maiúsculo. Olha, o nome não é esse, não. Eu acho que é outro, tá? Então, o O era maiúsculo. Então, quando o O é maiúsculo, ou o sinal é de ponto final, ou o sinal é, né, o ponto final, ou então exclamação, tá certo? Então, quando a gente inicia outra frase depois do ponto final e do exclamação, a gente coloca letra maiúscula, tá? É isso aí. Então, agora o nome não é este, não. Eu acho que é outro. E aí? É o que aí? Poderia ser o que, gente? Poderia ser o ponto final, né? Eu acho que é outro. Poderia ser o ponto final, tá? Que era o número 1. Tá certo? É isso aí. Vamos lá. E quando tem esse I, tá? Alguém falou, então era travessão, tá certo? Então depois do 3 era o 1, tá certo? Aqui. E depois do 1, como era o I, a pessoa falou, então era o travessão. O travessão era número 5. Então, 5 aqui. Tá certo? 5. Aí, o que mais? E aí, depois do I, era o que, gente? Exclamação. A exclamação estava onde? Número 3. Então, depois do 5, era o número 3. Tá certo? Vou pegar meu paninho aqui. Isso mesmo. Ok? Então, vamos lá. E não é que eu me engane. E agora? Que ponto é esse? Ponto de interrogação. Porque, olha só, não é que eu me enganei? Não é que eu me enganei? Interroga. Não é esse não, é outro. Então, nesse quadradinho aí que diz I, primeiro quadrado, travessão, I, exclamação. Não é que eu me enganei? Interroga. Então, era aqui, que quadradinho, que número? Número 2, tá certo? E a última, para encerrar, não é esse nome não, é outro. Ponto final, e o ponto final era o número 1, tá certo? É isso aí. Tá bom, gente? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Na aula online a gente tira mais dúvida, tá certo? Sobre prefixo, sufixo que a gente já estudou, tá bom? E a gente vai tirar as dúvidas das atividades que a gente já fez sobre isso hoje, tá bom? Então, um abraço, até lá, espero vocês. Tchau!